lançamos para debate 3 números que marcaram a semana. Nuno, vamos começar com a liderança portuguesa na lista das academias mais valiosas do mundo. 670 milhões. É desta forma que o Observatório do Futebol avalia em euros a Academia do Seixal. A Escola de Formação do Benfica lidera assim a lista das academias mais valiosas do desporto rei no mundo. Chelsea e Barcelona fecham o pódio. Os atletas formados no Seixal durante pelo menos 3 épocas, entre os 15 e os 21 anos, estão avaliados, como disse, em 670 milhões de euros, um valor que se estende a um total de 104 jovens. O Sporting é o segundo emblema português mais bem cotado, ocupa o 10º posto, com valor total de 399 milhões de euros, em 97 ativos. Segue-se o Futebol Clube do Porto em 15º, com 350 milhões em 71 jogadores da formação. Ou seja, Jorge, temos aqui os 3 grandes muito bem cotados. Aliás, depois, fora destes 15, surge o Braga, também ali numa posição muito interessante. Temos aqui, de facto, os melhores clubes portugueses dentro das 15 melhores academias do mundo, isto de acordo com o CIES, o Observatório do Futebol, e de facto é mais um dado, e nós trazemos aqui muitos neste jogo económico, é mais um dado que vem confirmar a excelência da formação, do futebol de formação em Portugal. Sim, boa tarde, José. Cumprimentar também o Nuno. A verdade é que temos vindo aqui recorrentemente a falar do tema da formação e da importância que pode ter, sobretudo no contexto do futebol europeu. De resto, não é por acaso que o próprio Sérgio Conceição esta semana falou sobre a diferença dos clubes e dos orçamentos dos clubes dos Big Five para o contexto mesmo dos 3 grandes do futebol português, dizendo mesmo que é difícil conquistar a Liga dos Campeões, embora não seja impossível, e para quem viu o Real Madrid e Liverpool ontem é de facto uma diferença estratosférica. E portanto, essa aposta na formação, e eu tenho referido muitas vezes aqui no jogo económico, tem que ser o futuro do futebol português, e neste contexto, para ter equipas competitivas, tem que passar sempre muito por ter boas condições para o futebol de formação, haver uma aposta nesses jovens oriundos das academias dos 3 grandes, e até podemos incluir aqui o Braga, que recentemente fez um encaixe financeiro muito significativo com o jogador da formação, o Vitinha, que se transferiu para o Marselha por 32 milhões de euros, se a memória não me falha, e portanto não deixa também de ser uma venda significativa para um clube como o Braga, que inclusivamente fez um investimento em infraestruturas para poder ter melhores condições para a sua formação. Sporting, Benfica e Porto já tinham essas estruturas e já têm mais tradição nas questões da formação. Por outro lado, é bom recordar que a quantidade de jogadores que têm vindo a ser transferidos dos 3 grandes para ligas dos Big Five. E podemos falar aqui de João Félix, ou mesmo de Mateus Nunes, de outros jogadores do Futebol Clube do Porto, Fábio Vieira, e até Vitinha, que se transferiram no último mercado de inverno. E portanto, obviamente que a formação tem essa importância e essa preponderância, não só olhando para o comportamento desportivo, e é bom recordar, o Benfica venceu a última edição da Youth League, da UEFA Youth League, e esta época o futebol português tem 2 equipas nos oitavos da Youth League, no caso o Sporting e o Futebol Clube do Porto, que de resto eliminou o Panathinaikos no play-off. O Sporting tinha passado em primeiro num grupo com Tottenham, Eintracht de Frankfurt e Marselha. E portanto não deixa de ser significativo ter 2 equipas nas 16 melhores da Europa deste escalão, e a outra ter vencido a última edição, e isto diz muito do que é a qualidade desses escalões de sub-19, do talento que existe no panorama dos 3 grandes, e portanto é natural que o futebol português, até olhando para um contexto de seleção, olharmos para a quantidade de jogadores que se transferem relativamente jovens para as ligas dos Big Five, e mesmo se retirarmos os Big Five e as grandes transferências, aquelas que são as mais badaladas, a verdade é que olhamos para muitos jogadores que fizeram formação em Sporting, Benfica ou Porto, e aqueles que já não estão, já não militam nesses clubes que os formaram, ainda assim, grande parte deles jogam nas primeiras divisões
na Europa do futebol. E, portanto, obviamente que a formação tem qualidade, tem esta valorização muito significativa e tem representado encaixes financeiros fantásticos para os clubes e para a sua sustentabilidade em termos financeiros. Mesmo assim, mesmo com esse sucesso, Jorge, poderiam os clubes ter um aproveitamento melhor destes jovens jogadores? A dificuldade é precisamente essa, porque olhamos para vários casos e eu diria que era preferível ter capacidade para aguentar os jogadores durante mais uma, duas épocas e não os ver sair tão precocemente na sua carreira. Mas a verdade é que depois, e assistimos recentemente, dando o exemplo, não é da formação, mas aí tem mais que ver com o scouting, que também é relevante ter um bom scouting que possa identificar os talentos mais cedo para poder contratá-los e rentabilizar. O caso de Enzo Fernandes, o contrato que lhe foi oferecido foi manifestamente muito superior àquilo que oferia no Benfica e, portanto, obviamente que a dificuldade mesmo de manter esses jogadores é sempre grande, porque se para o clube normalmente representam grandes encaixes financeiros, para os jogadores também estamos a falar de contratos que lhes mudam as vidas e, portanto, é sempre um equilíbrio muito difícil entre querer que permaneçam o maior tempo possível e que os clubes continuem a tirar rendimento desportivo desses jogadores e vê-los evoluir o maior tempo possível, mas na verdade o futebol é o momento, isto é um chavão que muito dizemos, mas a verdade é que vendidos na altura certa e quando apresentam maior rendimento, normalmente significam encaixes financeiros maiores. E depois, do lado dos jogadores, como eu dizia, significam na grande parte das ocasiões, quando se transferem, sobretudo para as 5 principais ligas europeias, estamos a falar de contratos que efetivamente lhes vão mudar as vidas. Muito bem, Nuno, e numa semana que marca o ano, um ano desde que começou o conflito na Ucrânia, temos aqui o número dos 365 dias para lançar. É o número de dias que já passaram desde a invasão russa à Ucrânia, ou seja, um ano inteiro, tal como referiste. Desde essa altura e como resposta, as altas instâncias do desporto aplicaram um conjunto de sanções a clubes e desportistas russos. Por exemplo, a Rússia foi impedida de competir no Mundial do Qatar, ficou sem prova de Fórmula 1 e viu os seus clubes excluídos de provas europeias em várias modalidades. Agora, o Comitê Olímpico Internacional coloca a possibilidade de levantar as sanções sobre os desportistas russos, desde que aceitem competir com uma bandeira neutra, algo que causou já protestos por parte de atletas ucranianos. Importa, por isso, saber qual o destino para os desportistas de nacionalidade russa. E já foi tema deste jogo económico, precisamente o conflito na Ucrânia e como é que este alastra para o desporto, e na altura falámos de uma série de sanções e de exclusões e de ausência da Rússia nas principais competições, e não falamos só de futebol, falamos de outras modalidades. Jorge, de facto temos aqui todo um universo desportivo que não pode contar com uma potência desportiva de grande capacidade, que é a Rússia. Como é que vês nos próximos meses as instituições, portanto, os organismos que regem o desporto a nível mundial, gerirem esta questão de, tendo em conta que, aquele princípio de que o desporto deve ser inclusivo, hum, como é que se respeita esse princípio, se está a excluir os atletas russos ou se é inevitável que os atletas russos continuem excluídos das provas, tendo em conta todo o contexto geopolítico que se vive neste momento? Acho que é um equilíbrio muito difícil de se conseguir. Em primeiro lugar, dizer que é bom recordar que, ao contrário do que tem dito tantas vezes Putin, o invasor é a Rússia, o invadido é a Ucrânia, é a Ucrânia que está a ver o seu país devastado e ainda assim com uma resistência e uma coragem extraordinárias. E ao contrário do que inclusivamente disse Putin esta semana, em que dizia que o mundo ocidental é que quer que o conflito se torne global, mas é bom recordar que quem é o invasor é a Rússia e por decisão de Vladimir Putin. Agora, o que é facto é que parece-me, no contexto do futebol e do futsal, a UEFA não me parece que haja margem para ceder.
e olhamos destacaria aqui o futsal, que estamos a caminhar a passos largos, por exemplo, para a Final Four, que recorrentemente tinha, e já houve vários campeões europeus provenientes da Rússia, e normalmente tem equipas muito competitivas e com orçamentos gigantescos para o contexto do futsal. Não me parece que a UEFA abra a porta, mesmo se olharmos para as seleções, irá iniciar o apuramento para o Campeonato da Europa 2024 no próximo mês de março, e não me parece que a UEFA irá ceder. Já houve a determinada altura até a possibilidade da Federação Russa de Futebol pedir para fazer parte da Confederação Asiática. Não se soube depois mais nenhuma decisão a propósito disso. Agora, o que me parece é que o desporto tem que ser inclusivo, e o desporto pela paz ao longo da história, e sobretudo na história do século XX, o desporto teve um papel sempre muito importante na conquista e na promoção da paz. Já houve conflitos que pararam para ocorrer uma competição desportiva a um jogo de futebol. E portanto parece-me que é um equilíbrio difícil. O que é certo é que para já o Comitê Olímpico está a abrir a porta a alguns atletas. É natural que os atletas ucranianos manifestem contra isso. O que eu acho curioso é que as outras confederações de desportos não se manifestam. No fundo, os outros comitês olímpicos nacionais não têm vindo a tomar posição, e é interessante aguardarmos para vermos, por exemplo, qual é que será a posição do Comitê Olímpico Português relativamente a este tema, porque nós sabemos que é uma superpotência, mas muito mais importante do que ganhar medalhas nos Jogos Olímpicos é que haja paz e que, sobretudo, que a Rússia seja derrotada nesta guerra. E para terminar o hat-trick desta semana, vamos falar de um apetite muito grande dos fundos de capital de risco pelo futebol. 30 mil milhões de dólares é o valor do investimento canalizado no ano passado para o desporto proveniente de fundos de capital de risco. É metade da quantia investida em 2021, de acordo com o relatório da Deloitte. Através destes investimentos, as empresas de capital de risco procuram obter receitas fiáveis e uma sólida rentabilidade do investimento. É também antecipado um incremento de valorização dos seus investimentos através do aumento do valor dos direitos audiovisuais, a entrada em novos mercados do setor de apostas desportivas e a possível expansão mundial de algumas ligas que, hoje em dia, ainda não competem com as principais competições. E de facto, em 2021, como disse o Nuno, o investimento foi de 60 mil milhões de dólares por parte destes fundos de capital de risco. Esse investimento em 2022 passou para metade, 30 mil milhões de dólares, mas de qualquer forma, e até por aquilo que sentimos, temos o Manchester United, tivemos a aquisição do Chelsea, continua a existir aqui um enorme apetite por estes ativos, Jorge. Sim, e além disso, recordo aqui um tema que trouxemos recentemente ao jogo económico, a possibilidade dos próprios direitos do Calcio da Série A italiana ser adquirido por um fundo de investimento com capital de risco. E, portanto, é natural que os fenómenos desportivos, e olhamos para o tão polémico Mundial e para as receitas que conseguiu a FIFA angariar, é natural que este tipo de fundos se interessem pelos grandes eventos desportivos, pelas grandes ligas, e os direitos televisivos hoje em dia têm uma preponderância vital. Há um outro tema que vale a pena também estarmos atentos. Os irmãos Glazer, como sabemos, colocaram o United à venda por uma soma, qualquer coisa a rondar como 6,7 mil milhões de euros. Veremos. O prazo final para a entrega das propostas terminou na passada sexta-feira. Ainda não se sabe pormenores relativamente a esses concorrentes que podem eventualmente ter apresentado propostas, mas o que é certo é que pode haver também um fundo com um fundo de capital de risco interessado na aquisição de uma das maiores marcas, um dos maiores clubes do mundo, como é o United, mas acaba por não ser surpresa, porque estamos a falar do futebol, uma indústria, ou mesmo noutros eventos desportivos como a Fórmula 1 e etc. Estamos a falar de eventos que movimentam muitos milhões de euros, ou muitos milhares de milhões de euros, se assim quisermos,
e que, portanto, a possibilidade de rentabilizar, tirarem rentabilidade desses investimentos que fazem é enorme, e, portanto, é natural este interesse. E vamos ver se não haverá também interesse nestes fundos também em equipas do futebol em Portugal. Nuno, muito obrigado então por este hat-trick e por trazeres estes números. Voltamos para a semana com mais números para análise neste jogo económico. Já a seguir, na segunda parte, vamos responder à pergunta: devem os estádios pagar IMI? É já a seguir.